Olá, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai resolver um exercício para fixar os conhecimentos dos vídeos anteriores de noções de função. Então, nesse exercício é dado um gráfico e ele pede, dado o gráfico da função lado, f definida no intervalo fechado em -3, fechado em 4, em R, identifique em relação à função, e aí tem 5 itens aí para você identificar. A gente vai começar a resolver um por um. O primeiro item aí, ele pergunta para que intervalos de x a função seria crescente, decrescente ou constante. Então, como o x começa a tomar valores do -3 e vai dar um 4, a gente vai começar a olhar a partir daí, né? Do -3. E aí, o que acontece? Quando eu vou aumentando o valor de x aqui a partir do -3 em direção ao 0, depois ao 1 e ao 4, o y começa em -1, o valor de y, quando x é -3, é -1, e ele vai também subindo. Então, você vê que você vai caminhando aqui, à medida que eu vou aumentando o x, vai aumentando o y também, até chegar aqui, x igual a 1 e o y igual a 3. Então, nesse intervalo, -3 menor ou igual a x, menor ou igual a 1, o que acontece é que quando x aumenta, eu tenho um aumento também para y. Isso aí é a própria definição de função crescente. Só para lembrar, função é crescente quando o x e o y se movimentam na mesma direção. X aumenta, y aumenta, x diminui, y diminui. Ela é decrescente quando acontece o contrário. O x aumenta, o y diminui, o x diminui, o y aumenta. E ela é constante quando eu vario o x para um lado para o outro e o y permanece com o mesmo valor. Então, nesse caso aí, x cresce, y cresce também no intervalo de -3 até 1. Então, ela é crescente nesse intervalo. Agora, repara que de 1 até 4, ela muda de comportamento. Ela passa a permanecer constante. Tanto faz eu caminhar um x de 1 para 4 aumentando o x ou de 4 para 1 diminuindo o x, o y permanece aqui constante, o valor exato de 3. Então, para esse intervalo aqui, 1 menor que x menor ou igual a 4, eu tenho que x aumentando ou diminuindo, tanto faz, o y permanece constante. Então, isso aí é característica de uma função constante. Beleza. E aí acabou, né? Porque o x só toma valores no intervalo -3, inclusive, até 4, inclusive. Então, o segundo item, suas raízes. Então, eu tenho que identificar as raízes dessa função. E eu identifico as raízes no gráfico quando o gráfico corta o eixo horizontal. Nesse caso aqui, só tem um ponto. Esse ponto aqui, o -2. O gráfico corta o eixo horizontal nesse único ponto, com x igual a -2 e y igual a 0. Então, para x igual a -2, eu noto que y é igual a 0. Isso aqui é a definição de raiz. Raiz é aquele valor de x que transforma a função em 0. Então, x igual a -2 é a única raiz dessa função para esse intervalo aí definido. Item número 3. O item número 3 ele pede quando o f de x é positivo ou negativo. A função é positiva toda vez que o gráfico dela estiver acima do eixo horizontal. Ela é negativa quando o gráfico estiver abaixo do eixo horizontal. Então, nesse caso aí, a gente percebe o seguinte. No intervalo -3, o x tomando o valor de -3 até -2, o gráfico está aqui, na parte inferior, de baixo do eixo horizontal. Então, para -3 menor ou igual a x menor do que -2, eu tenho que y assume valores negativos. Y vai ser sempre menor que 0. Agora, daí para diante, a partir do -2 até o 4, o gráfico está todo na parte de cima do eixo horizontal. Então, para -2 menor que x menor ou igual a 4, eu tenho y tomando valores positivos. Então, y é maior que 0 em toda essa região. Então, no primeiro intervalo, de -3 a -2, eu tenho que a função é negativa. No segundo intervalo, a partir de -2 até 4, a função é positiva. E para o -2 exatamente, a gente viu aí em cima, no item 2, que a função vale 0. É a raiz da função. Bom, 4. Os conjuntos de domínio e imagem. Vou colocar aqui do lado. Tem 4 conjuntos de domínio e imagem. O domínio é fácil, está definido ali em cima no próprio enunciado. São valores que x assume. Então, o domínio aqui, vou definir assim, x pertence aos números reais, tal que -3 menor ou igual a x menor ou igual a 4.
Beleza, né? Isso já está definido aqui, ó. Foi dado. Agora, cuidado aí, né? A imagem não é o contradomínio que ele pede, é a imagem. Então, ó, o contradomínio está aqui. São os números reais. Esse é o contradomínio. É o conjunto mais amplo, mais genérico, onde y toma seus valores. Mas a imagem são os valores exatos que y efetivamente assume. E aí é um conjunto mais restrito. Nesse caso, ó, y varia de quê? De menos 1 aqui embaixo até 3 aqui em cima. Então a imagem, ó, são os valores de y pertencentes ao conjunto dos reais, tais que menos 1 menor ou igual a y menor ou igual a 3. Então, o conjunto imagem é o conjunto que varia de menos 1, y toma valores entre menos 1, inclusive, e 3, inclusive. Beleza. E 5. Assimetria. A função é par ou ímpar. O que define se a assimetria é se a função é par ou ímpar. Se a função for par ou ímpar, vai existir simetria. Agora, quando é que a função é par ou ímpar? A gente já viu aí nos vídeos anteriores, né? Uma função é ímpar se f de menos x for igual a menos f de x. E a função é par quando f de menos x for igual ao próprio f de x. E aí, como é que a gente vê isso? Vamos olhar aqui no gráfico. Ó. Repara só. Toma um valor qualquer para x. Ó. 1, por exemplo. Bem fácil. X igual a 1. F de x, nesse caso aqui, vai valer 3. Né? Y vale 3. Então, f de x igual a 3. Agora, eu não estou olhando aqui na definição para f de menos x, em ambos os casos, para definir se ela é par ou ímpar, eu olho para f de menos x. Eu não tomei x igual a 1, eu vou olhar para menos 1. Menos 1 vai estar mais ou menos aqui, né? Menos 1. E aí, qual vai ser o valor de y correspondente a x igual a menos 1? Vai ser esse valor aqui, ó. Eu não sei exatamente qual é, vou chamar de y1, mas eu vejo claramente que ele não é nem igual a 3 e nem igual a menos 3. Então, ele não é igual a f de x, porque f de x, f de 1 é 3. Então, ele não é igual a 3. E ele também não é igual a menos 3. Então, essa função ela não é nem par, nem ímpar, e, portanto, não existe simetria aí nesse caso. Legal? E aí, pronto, fechamos aí os 5 itens analisando o gráfico. E olha que a gente nem viu qual é a fórmula exatamente, qual é a regra dessa função. Não precisa. Tanto de informação que a gente consegue tirar só olhando o gráfico da função. Isso é muito importante nas provas de vestibular, que a interpretação de gráfico cai com frequência nas provas todas. Então, é isso aí. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Ficou com alguma dúvida, manda para mim e eu te vejo aí na sequência de vídeos aqui no Questões de Matemática. Um abraço.